Olá, irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos refletir um pouco o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Lucas, que é a partir do capítulo 13 e os versículos aproximadamente até o versículo 5. Vamos entender um pouco, vamos fazer a leitura. Então diz o seguinte: nesse tempo chegaram algumas pessoas levando notícias a Jesus sobre os galileus que Pilatos tinha matado enquanto ofereciam sacrifícios. Jesus respondeu-lhes: pensam vocês que esses galileus, por terem sofrido tal sorte, eram mais pecadores do que todos os outros galileus? De modo algum lhes digo eu. E se vocês não se converterem, vão morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu em cima deles, pensam vocês que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? De modo algum lhes digo eu. E se vocês não se converterem, vão morrer todos do mesmo modo. Então Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada no meio da vinha. A parte que nos interessa é, principalmente, onde eu quero mostrar para todos, é essa parte onde Jesus diz assim: e se vocês não se converterem, vão morrer todos do mesmo jeito. Então, meus queridos irmãos, é por conta de não entendermos essa palavra, de fazermos vista grossa com essa palavra tão profunda e verdadeira, que é a palavra de Deus, que nós estamos sofrendo as consequências de tudo que acontece no nosso meio. Sei que não serei entendido por muitos que vão assistir a esse vídeo, mas é óbvio o que está acontecendo no nosso meio. É a mesma situação dessas pessoas que foram vítimas nessa passagem do Evangelho, aquelas que foram vítimas da injustiça de Herodes, que ofereceu sangue inocente em sacrifício, como se Deus se agradasse disso. Hoje, no nosso meio, também há muitas mortes. Essa violência toda que existe aí no nosso meio é por conta da nossa injustiça, exatamente para que se cumpra essa palavra. Se vocês não se converterem, vão morrer todos do mesmo jeito. Há bem poucos dias atrás, aconteceu tragédias e mais tragédias no Rio de Janeiro, deslizamento de terra, e gente morreu, e CT de Flamengo pegando fogo, e vários jovens inocentes morreram. Gente, será que tudo isso acontece sem a permissão do Senhor Deus? Será que tudo isso acontece sem o merecimento, sem que a gente possa estar merecendo? Porque se alguém disser que isso acontece sem que estamos merecendo, nós estamos chamando Deus de injusto, e Ele não é injusto. Aí, quando acontecem essas coisas, fica todo mundo se lamentando e se penalizando, e ai, 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 e fulano de tal morreu fulano de tal porque era muito bom, era um homem bom. Bom que nada, gente. Nós sabemos que todo homem e toda mulher que é bom para esse mundo é ruim para Deus. E todo homem e toda mulher que é bom para Deus é ruim para esse mundo. Aí acontecem os desastres como acontece no nosso meio, e depois ninguém sabe por que é, e o que mais me impressiona é a injustiça da minha igreja católica, da minha querida igreja católica. Ela é minha querida, sim, embora seja injusta do jeito que é, mas eu sei que ela é a verdadeira igreja de Deus. Quem não se lembra daquele caso da Boate Kiss no Rio de Janeiro, meus irmãos? Será que se nós estivéssemos em casa, se aquele povo estivesse em casa rezando, tinha acontecido o que aconteceu? E o caso de Mariana, em Minas Gerais, será que não tem uma explicação bíblica para aquilo? E agora, Brumadinho, também em Minas Gerais, será que não tem uma explicação para aquilo? Gente, se nós não nos convertermos, se nós não honrarmos o nome do Senhor,
em espírito e em verdade, não só na boca, porque na boca todos fazem, na boca todos sabem que tem que honrar o nome do Senhor, na boca todos amam o Senhor, na boca todos são profetas, todos expulsam demônios, todos fazem o que todo mundo sabe que é para fazer, mas só na boca. Na verdade, a maior parte do mundo age com hipocrisia, principalmente o meu povo católico. E aí acontecem os desastres em todo canto. E as igrejas ficam caladas, as igrejas não pedem o povo, principalmente a minha igreja católica, não pede ao povo para se converter, porque essa é a única saída para que nós tenhamos um mundo mais de paz, um mundo sem tanto desastre ecológico. Tudo isso, gente, é por conta dos nossos pecados. Aí, o mundo, o povo acha pouco o que está acontecendo. Aí vem essa história desse carnaval que aconteceu agora em São Paulo, de dramatizarem o diabo vencendo Jesus. E todos nós sabemos o que aconteceu. Todos nós sabemos o que foi que Deus fez depois de tudo isso. Pagou com a vida. Quem deu falso testemunho de Jesus Cristo nessa terra, pagou com a vida. E todos nós, se não dermos um bom testemunho de Deus nessa terra, se não dermos um bom testemunho de Jesus Cristo nessa terra, Jesus Cristo também não dará testemunho de nós diante de Deus, está escrito, meus irmãos. Foi por isso o grande desrespeito que ele fez com todos nós, com Jesus Cristo e com toda a Igreja Católica e com todo cristão. Todo cristão. Todo mundo fica escandalizado com o que esse homem fez. É justo ficar escandalizado. Quem não ficaria? Tinha que ser muito pior do que ele para achar que aquilo é normal. E não é difícil encontrar gente pior do que ele. Mas o pior mesmo é que eu não sei quem é pior. Se é esse homem que faz uma dramatização fazendo o papel de diabo, vencendo Jesus, ou se é o homem que faz o papel de Jesus sendo vencido pelo diabo. Olha, homem que fez o papel de Jesus derrotado. Se Deus fez isso com o diabo, então o que é que Deus não vai fazer com você? Se você não se converter, converta-se, peça perdão. Daqui para frente, faça um papel de um Jesus Cristo vencedor. Porque assim como Deus alcançou o diabo, ele vai alcançar você também, porque você não é melhor do que aquele homem lá. E aí, em relação a quem é pior, eu vou também incluir aqui a igreja. Porque a igreja, ela é cúmplice, ela tem a participação dela em tudo isso, a igreja católica. É por isso que estão todos calados. Eu procurei há uns dias atrás, eu não sei se depois que eu parei de procurar já existe alguma coisa, mas até onde eu procurei eu não encontrei uma palavra oficial da igreja sobre essa questão desse carnaval e dessa blasfêmia, porque isso é uma blasfêmia, eu não encontrei. Mas ela está mais do que certa em ficar calada no canto dela, porque ela deu há 2, 3 anos atrás permissão para uma escola de samba, no mesmo carnaval lá de São Paulo, desfilar com a imagem de Nossa Senhora na escola de samba. Ou seja, levar Nossa Senhora para um antro de perdição e de prostituição, como é o carnaval, significa que essa igreja não ama o Senhor, não honra o seu Senhor. Por isso que ela está calada hoje, para se cumprir aquela passagem do Evangelho que diz que eles são mercenários, são lobos disfarçados de cordeiro. É mercenária. Quando vê o lobo, foge e deixa as ovelhas. É isso que essa igreja está fazendo. Na verdade, essa igreja católica, apostólica romana, ela é a verdadeira igreja de Deus. Mas ela precisa que Deus venha restaurá-la. Porque do jeito que ela está agindo hoje, ela está encaminhando muitos para o inferno. Aí vamos falar, eu falei até agora aqui do nosso país, que não tem nenhum melhor do que o outro. Rio de Janeiro está pagando pelos seus pecados, São Paulo, Ceará, Rio Grande do Sul, todos nós.
O carioca não é melhor do que o cearense não é melhor do que o paulista não é melhor do que o gaúcho. Deus bota tudo no balaio só e não vê diferença em nenhum de nós. Ruim para nós, porque a mão dele está pesando em cima de nós. Tudo isso que está acontecendo é a mão dele pesando em cima de nós. Mas quanto mais ele pesa a mão em cima de nós, mais a gente canta, mais a gente dança, mais a gente ri, mais a gente vai para o carnaval, mais a gente vai se prostituir, mais a gente se vicia em jogo de bicho, mais a gente vai à praia tomar banho nu, praticamente nu e nua, e ainda ensina as crianças a fazerem a mesma coisa. É jogatina para tudo que é lado, é motel para tudo que é lado. O sexo é o Deus de muita gente. O homem que não mata rouba, o que não rouba mata, o que não faz, o que não rouba e não mata, vive como uma mulher sem ser casado e transa como se pudesse transar. Então tudo isso leva a esses desatinos que estão aí, e a mão de Deus cada vez mais pesada em cima de nós, e nós não vamos aguentar. A única saída é nos convertermos. Então o cearense não é melhor do que o gaúcho e vice-versa, nem o paulista é melhor do que o carioca. E aí vamos falar agora de nação. Será que o venezuelano é menos pecador do que o brasileiro? Será que aquele sofrimento todo daquele povo também é sem merecimento? Não, meus irmãos. A gente tem pena, sim, a gente lamenta e tudo, mas eles estão pagando pela injustiça deles. Ninguém se iluda. Aqui no Brasil, se nós não nos convertermos, não vamos ficar pensando que o nosso Nicolás Maduro não vai chegar, não, porque vai. Mas e tudo isso é nós que estamos plantando, porque nós estamos plantando espinho mesmo, e quem planta espinho não pode colher rosas, irmãos. O nosso Nicolás Maduro, se nós não nos convertermos, está sendo preparado pelo próprio Deus. Nós não temos saída, não. Aliás, temos, mas a única saída é exatamente a saída que o homem não quer fazer, que é obedecer ao Senhor, obedecer integral ao Senhor. As igrejas não dizem isso, principalmente a minha igreja católica. Agora mesmo, essa semana, foi lançada a campanha da fraternidade, que é uma outra hipocrisia. Ela não chama ninguém com essa campanha da fraternidade para obedecer ao Senhor, a largar os vícios, a largar a hipocrisia. Muito pelo contrário, ela só fala em políticas públicas que venham ajudar ao povo. Mas políticas públicas vindo de homens que estão no governo sem o Espírito Santo de Deus, elas não vêm, irmão. Não vêm, não é por outra coisa, não, é porque Deus não permite, porque nós estamos merecendo. Nós precisamos obedecer a Deus, para que Deus nos livre de um Nicolás Maduro. Porque se nós não obedecermos a Deus, vai acontecer conosco o que aconteceu com aquele povo do Evangelho. Nós vamos morrer do mesmo jeito dos venezuelanos. Nós vamos morrer do mesmo jeito daqueles que morreram na Boate Kiss. Nós vamos morrer do mesmo jeito daqueles que morreram lá no CT do Flamengo. É isso que a gente quer, irmãos? É isso que a gente quer? Essa campanha da fraternidade que a nossa igreja lança todo ano, isso é balela. De fraternidade, essa igreja não tem nada. Basta ela tomar conhecimento de um vídeo desse daqui, que ela vai me perseguir. Assim como está perseguindo o Frei Zé Maria, me faltou o nome agora, que inclusive ele está refugiado no Paraguai. Antônio, não me faltou o nome agora. Mas ela persegue. Ela perseguiu Jesus, perseguiu os apóstolos. Ela persegue qualquer um que discordar da doutrina injusta dela. Essa doutrina de purgatório após a morte, isso é hipocrisia, não existe. Qualquer um que discordar dessa onda dela, ela vai perseguir. Então, meus irmãos, os venezuelanos estão sofrendo? Estão. Rezemos por eles, sim, para que deixem de ser injustos, para que Deus venha dar uma solução no sofrimento deles, para que Deus tire aquele perverso do comando. Mas enquanto o povo lá não se converter, é entrando um Nicolás Maduro, é saindo o Nicolás Maduro e entrando outro.
Assim como aqui no Brasil. Sai PT, sai Temer, entra Bolsonaro, entra tudo, e a situação do povo é cada dia ficando pior. O pobre cada vez mais pobre e o rico cada vez mais rico. Será que isso é sem merecimento, irmãos? Será que Deus é injusto de nos dar uma lapada tão grande? Mandar seca demais nos cantos, como aqui no Nordeste é costumeiro acontecer? Graças a Deus que nesses últimos 2 anos está chovendo, nesses últimos 2, 3 anos está chovendo um pouco. Mas aqui não foi, é seca demais. Depois de Minas Gerais para lá é água demais, e chuva demais, e seca demais não é bênção. Será que isso é sem merecimento, meus irmãos? Será que Deus é tão injusto assim de mandar tudo isso para um povo, se sem esse povo está merecendo? O pior, meus queridos irmãos, é que isso que eu estou falando aqui não é novidade. Apesar das igrejas, principalmente a minha, não ensinar, mas todo mundo sabe que só temos uma maneira de sairmos vitoriosos diante da situação do diabo que está aí. Tudo isso que está acontecendo é porque Deus permite o diabo agir. Porque se Deus não permitir, o diabo não faz nada. E tudo isso que o diabo está fazendo é por conta dos nossos pecados. Só tem uma saída, é honrarmos o nome do Senhor verdadeiramente. Façamos jejum, façamos penitência, façamos como no passado, os nossos antepassados, os menos injustos, eles se vestiam em pano de saco, iam para a cinza, faziam jejum, faziam penitência, para Deus novamente voltar o olhar para eles. É isso que nós temos que fazer hoje também. Deus não está olhando para nós, Deus tem vergonha de olhar para um povo tão injusto como nós. Não temos saída. Se você for católico, continue sendo, porque apesar de toda a injustiça, ela é a verdadeira igreja de Deus. Mas não seja um católico alienado. Não acredite em tudo que essa igreja fala. Não acredite em tudo que essa igreja faz. Seja um católico baseado de acordo com a palavra de Deus. Essa é a única saída para nós, é conhecermos a verdade, porque está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não temos outra saída. Para ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia concordando com as coisas do céu, porque se você ler a Bíblia concordando com as coisas desse mundo, você vai entender do jeito que o diabo vai lhe ensinar. Mas se você ler a Bíblia concordando com as coisas do céu, o Espírito Santo é que vai lhe ensinar. Então, meus irmãos, não tem essa de ninguém melhor do que ninguém. Todos nós somos pecadores. Vamos deixar de ser pecadores. Vamos nos tornar santos como Deus quer que sejamos santos, perfeitos como é perfeito o nosso Pai que está no céu, porque essa é a nossa única saída. Bom, meus irmãos, o que eu tinha para falar era isso. Eu queria falar sobre essas coisas que falei hoje. Queria falar sobre essa campanha da fraternidade. Não acredite nessa campanha da fraternidade dessa nossa igreja, porque é uma outra enrolação. Todo ano ela vem com essa enrolação, mas de fraterna ela não tem nada. Porque se Jesus Cristo viesse novamente para o nosso meio, para anunciar o Evangelho como anunciou, e para denunciar os pecados dos fariseus de hoje, como denunciou, para denunciar os pecados dos doutores da lei de hoje, que são os sábios da nossa igreja, padres, os bispos, papa e esses palestrantes por aí todos. Se Deus viesse para discordar desse povo, novamente ela entregaria Jesus às autoridades. Então, que fraternidade é essa? Que campanha da fraternidade é essa? Igual a fraternidade de Judas? Quando uma mulher ungiu os pés de Jesus com um perfume muito caro, Judas disse: esse perfume é muito caro, deveria ser vendido esse perfume para dar dinheiro aos pobres. Assim essa nossa igreja só fala nos pobres, campanha da fraternidade para os pobres. Mas ela não se preocupa verdadeiramente com os pobres não, a preocupação dela é igual a de Judas. Porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. As raposas têm ninho, as aves têm tocas, é uma coisa mais ou menos assim, querendo dizer, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça.
Então, se você for falar a verdade para essa igreja e você for um pobre, ela não vai querer ela não vai querer entender que você é pobre, não. Então, que fraternidade falsa é essa? É por isso que eu estou dizendo para vocês que essa campanha da fraternidade é fajuta, é mentirosa, é hipócrita. Ela fala em pobre, mas ela só quer saber de dízimo. Veja o que é que acontece no santuário da nossa Mãe Santíssima em São Paulo, Nossa Senhora Aparecida. Veja lá como tudo lá é muito bonito, é suntuoso. E veja também o pedido toda hora de dízimo, de ajuda de todo mundo, de tudo. Nas comunidades por aí, também o peditório pelo dízimo é o maior. Você pode matar, você pode roubar, você pode andar em motel, você pode ser viciado em cigarro, em jogo de bicho, tudo que você fizer. Na hora que você chegar lá para devolver o seu dízimo é recebido. Mas esse dízimo não é recebido no céu. Deus não quer o dízimo assim. Por isso que eu estou chamando a nós, convocando a todos nós, para que nós mudemos de vida em espírito e em verdade. Não adianta hipocrisia. Não tem jeito, porque Deus vê o homem por dentro. Se você bota seu joelho no chão e reza, mas reza de acordo com esse mundo, não vai valer. Porque Deus sabe que o que está saindo na sua boca é mentira, porque dentro do seu coração tem outra coisa. Bom, meus irmãos, já falei bastante. Acho que para o bom entendedor meia palavra basta. E fica aqui esse alerta. Fica aqui esse alerta. Ou nós mudamos de vida, honramos o nome do Senhor, diferente do mundão que está aí fora. Porque esse mundo que está aí fora faz aniversário movido a álcool. E depois canta o nome do Senhor. Que Jesus abençoe esse nosso irmão. Eles fazem aniversário movido a álcool, a droga e a tudo. Mas depois canta. Nós também fazemos a mesma coisa. Nós temos que ser diferentes. Deus tem que olhar para nós e ver em nós diferença. O próprio mundo tem que olhar para nós, os católicos, e ver diferente, mas não vê. Os católicos são iguais a todo mundo. Bom, meus irmãos, fica aqui esse chamado de atenção, que não é julgamento. Eu não estou aqui julgando ninguém. Muito pelo contrário, eu também me sinto pecador. Eu sou pecador. Estou lutando muito para Deus olhar para mim e ver em mim um homem diferente, mas não sou melhor do que ninguém. Não façam como a minha igreja, que ela anda dizendo por aí que eu digo que sou perfeito. Eu não sou maluco de dizer um negócio desse, porque se eu dissesse, meu irmão, já estaria mentindo. Então, meu irmão, vamos ser diferente. Vamos agir com justiça. Não temos saída. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e nos proteja, que o Senhor nos livre de todo mal. Sim, mais uma coisa. Eu tenho um vídeo no YouTube falando sobre o purgatório católico, o falso purgatório católico. Procure lá. Você vai digitar a verdade sendo dita e vai digitar Francisco Paulo Silva. Então você vai encontrar também. Eu estou falando lá sobre o purgatório. Também tenho um vídeo anunciando o que Deus me revelou, que é o tsunami, aqui para o nosso Brasil, principalmente para o Nordeste. Você vai lá, você vai digitar tsunami em Fortaleza. Você vai encontrar. Bom, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Que o Senhor faça de nós verdadeiramente filhos e filhas, homens e mulheres que o Senhor tenha orgulho em olhar para nós e dizer: ó diabo, esse aqui é meu, esse aqui você não toca. E se tocar, meu irmão, que seja para a honra e para a glória do Senhor, porque nós não somos melhores do que os apóstolos de Jesus. E todos eles tiveram uma morte que foi uma morte vinda do diabo. Foi o diabo que matou eles, porque Deus permitiu, para a honra e para a glória de Deus. Então que Deus seja louvado, meus irmãos e minhas irmãs. Fiquem na paz do Senhor. Que o Senhor abençoe a todos nós.